ampliação dessas possibilidades, eu vi aplausos a essa ampliação do horizonte para a adoção. Então, a questão dos... E houve crítica também. Então, a questão, assim, as pessoas que vivem uma relação duradoura, um casal, não obstante não casado, com a possibilidade de adotar. O solteiro, a pessoa sozinha, com a possibilidade de adotar desde que maior de idade, 18 anos, né, agora pela lei, e preenchendo os requisitos, as exigências todas. E o que traz sempre a polêmica, a questão do homossexual poder adotar, não casal homossexual, que a lei não contempla, né? O que também pareceu um pouco estranho. Eu gostaria de ouvir esse limite que foi colocado na lei. Com relação à adoção por um pretendente só, não há restrição quanto ao fato de ser homossexual ou não ser homossexual. E os juízes já têm decidido isso, a avaliação que se faz é exatamente a mesma. Tem possibilidade, tem disposição, afetivamente está preparado, vai ser bom para a criança, isso tem sido acolhido. A questão é se um casal homossexual pode adotar como casal. E isso realmente a lei não contemplou. Não contempla. Eu penso que a sociedade... A lei brasileira não reconhece o casamento. Não reconhece, né, a união de duas pessoas do mesmo sexo como uma união estável que possa ser vista como um casamento. Para a adoção, eu penso que tem uma gravidade, assim, a resistência em pelo menos discutir essa questão. Porque isso não é uma questão de fé, não é uma questão de religião, é uma questão muito pragmática. O que significa a adoção? Significa que um pai e uma mãe, ou no caso de um casal homossexual, duas mulheres ou dois homens, serão responsáveis por aquela criança. Isso gera para a criança uma rede de direitos, pensão alimentícia, herança, a possibilidade de ser cuidado. E isso é garantia que se dá para a criança. Família e direito à sucessão, então, né? Se a criança vai viver num ambiente onde duas pessoas do mesmo sexo vão cuidar, né, do seu destino, vão cuidar do seu dia a dia, por que na hora de se garantir esse direito para a criança não se garante? A lei foi discricionária nesse caso, porque chamou a minha atenção, né? Será que pergunta para um casal quando chega, vocês são mesmo heterossexuais ou bissexuais? Faz essa pergunta, por que faz para o homossexual? Porque quando isso não é discriminação, pessoas... claramente discriminação? Eu penso que é ainda um problema que o legislador vai precisar enfrentar, porque isso depende muito do que a sociedade encara como unidade familiar. Em alguns países, a relação de duas pessoas homossexuais é tratada como casamento. No Brasil, não é tratada como casamento. E o que será casamento? Será o que a sociedade entender que é. O que é um núcleo familiar? A gente já teve algumas evoluções aqui, né? Até pouco tempo atrás, você tinha o chefe da família, que era o pai, você tinha a submissão de todo o núcleo familiar à autoridade paterna, você falava em poder parental, que era o poder do pai. E hoje a gente evoluiu, hoje já se encara a família como um núcleo de afeto, como um núcleo de troca de carinho, de emoção, de afetividade, de cuidado. Isso é uma evolução natural da sociedade, mas eu penso que com relação à adoção, devia-se ter tido uma reflexão melhor sobre os direitos que são sonegados da criança, quando ela não pode ser sujeito dos direitos de duas pessoas pelo fato de serem homossexuais. Agora, assim, a questão da adoção internacional, que também é muito questionada, havia uma preocupação muito grande de crianças que pudessem estar sendo mandadas para fora do Brasil, e a lei, ela se reconhecia que carecia de regulamentação, e essa lei contempla. Entretanto, há quem entenda que ela traz uma restrição muito grande para essa possibilidade de adoção internacional, porque fica como sendo a última possibilidade, esgotadas todas as tentativas do Brasil. E isso faz sentido? Eu acho que faz sentido, sim, porque acho que é um dos valores da nova lei, parece que ela
prioriza bastante, leva muito em conta aspectos subjetivos envolvidos no processo de filiação, entende? Que a adoção não é somente uma medida jurídica ou uma solução para conter problemas sociais, de abandono de crianças, mas eu acho que ela contempla esse aspecto psicossocial, psicoafetivo da adoção, que o processo de filiação é muito mais delicado, muito mais complexo, né? Tornar-se pai e filho. Então, eu acho que essa legislação, ela leva bastante em conta os vínculos que a criança vai tendo. Então, por exemplo, prioriza que a criança possa continuar na sua comunidade, seja ela indígena, por exemplo, que ela possa manter os seus vínculos com os irmãos, por exemplo. E eu acho que o vínculo com a cultura também é um vínculo importante. Então, e essa lei preserva, né? Tanto a cultura indígena quanto a quilombola, a orientação é que sempre que possível a criança continue nesse ambiente. Porque o impacto de estranheza numa adoção internacional, onde a criança vai para uma outra cultura, onde se cuida de bebês de um jeito diferente do nosso país, traz um impacto e uma estranheza ainda muito maior. Né? Já tem a criança que vai para a adoção mais tarde, já sofreu um rompimento de vínculos com seus pais de origem, com a sua mãe biológica. Eu acho que esse é um novo impacto indo para uma outra família. E quando essa família ainda é de uma cultura diferente, isso torna a situação possivelmente ainda mais estranha. Agora, essa limitação para a adoção internacional, Cláudia, no abrigo, né? Você já descreveu aí com clareza quando as crianças estão naquela expectativa, naquele nível de ansiedade alta, será que alguém vai me querer? Uhum. E se existe uma preferência no Brasil por crianças pequenininhas ou pelas crianças brancas, essas coisas que aparecem nos estudos e nas estatísticas. Certo. O casal, uma possibilidade de adoção internacional com mais facilidade, poderia resolver essa questão de frustração imensa que essas crianças que não são escolhidas pelos brasileiros? Se houvesse mais abertura, esse problema das crianças que sobram, digamos, porque os brasileiros não querem, a família não quer ou não pode, se não houvesse esse limite, teria sido melhor? Eu creio que sim, porque essa questão de escolha, eu vejo como uma questão assim, de cultura, de uma mentalidade, de quererem crianças pequenas, bebês recém-nascidos, brancos, e tendo mais facilidade para o exterior, eu creio que facilitaria, sim. Eu tenho um certo cuidado com isso. Eu acho que há casos de adoção extremamente felizes, adoções internacionais extremamente felizes, a autoridade central trabalha muito bem, com muita responsabilidade, mas não é possível, uma vez terminada a adoção, não é possível mais que o Estado se faça presente naquela relação. Então, a gente pega uma criança que nasceu aqui e tem uma história, se eu não me engano, é uma história dos índios Craô, que eu ouvi uma vez, e nessa comunidade desses índios, todas as crianças nascidas na tribo são filhos e filhas de todos os adultos. Então, isso eu fiquei emocionada quando me contaram essa história, porque eu penso que a gente talvez devesse ter essa relação com as nossas crianças. Porque não é razoável a gente viver num país que a gente tem 80 mil crianças vivendo em abrigos, que a gente tenha 22 mil pretendentes na lista de adoção, querendo adotar, e que ainda assim essas crianças permaneçam no abrigo e que a gente ainda precise exportar essas crianças para serem acolhidas por estrangeiros que têm essa diferença cultural, sim. Então pode ser uma experiência feliz, mas eu acho que no fundo eu fico um pouco envergonhada quando eu percebo que a gente vive numa comunidade que não tem essa disposição de acolher as crianças como os índios acolhem nessa tribo. Então eu acho que a adoção internacional está do tamanho que tem que estar. Ela é possível, ela é acompanhada, e ela é sempre permitida quando não houver nenhum brasileiro que queira adotar as crianças abrigadas. Então, os cuidados são fundamentais, as entrevistas, o acompanhamento, o período de convivência no Brasil. Feito isso, não havendo ninguém aqui, escapa depois ao controle. E o cadastro foi fundamental para isso, porque hoje, quando a criança permanece no cadastro, você tem certeza
que os pretendentes todos no Brasil tiveram acesso àquela criança e não a quiseram, porque até pouco tempo atrás você não tinha nem essa garantia. Eu peço licença para fazer um pequeno intervalo, mas nós vamos prosseguir exatamente para falar sobre esse preparo dos pais, das pessoas que querem, pretendem adotar uma criança e a tragédia que é a devolução quando os problemas de convivência se sobrepõem àquilo que se imaginou que seria o ato da adoção. Um pequeno intervalo e nós voltaremos em instantes.